E no verso 36, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vedes e ouvides. Qual a questão aqui? Nota a conexão entre a pregação, uma pregação poderosa, uma pregação que magnifica Cristo, uma pregação decisiva, uma pregação que exige uma resposta de fé com a obra do Espírito Santo. Os dois vinculados, os dois juntos. Outra passagem, 1 Coríntios 2, e alguns versos aí para destacar, o verso 4 e o verso 14 apenas. 1 Coríntios 2, versos 4 e 14. De um lado, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Verso 14 é um verso que vários de vocês têm familiaridade com ele. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha a conexão. Como é que aqueles crentes, aquelas pessoas em Corinto, receberam Jesus? Como é que elas vieram abraçar Jesus? O homem natural, aquela pessoa sem Deus do mundo, sem Cristo do mundo, ela não consegue entender salvadoramente a Sagrada Escritura. Então é necessário que o Espírito Santo acompanhe a pregação, para que a mente daquelas pessoas, a mente entenebrecida, escravizada ao pecado, seja iluminada e aquelas pessoas possam entender a Sagrada Escritura, encontrar Cristo na Sagrada Escritura e abraçá-lo pela fé. A minha pregação, minha palavra e minha pregação consistiram em demonstração do Espírito e poder. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, somente quando o Espírito Santo opera sobre ele, ele pode abraçar a palavra de Cristo. 2 Coríntios 3, versos 3, e depois verso 6, depois verso 8. Paulo provavelmente está conectando esse texto com Jeremias capítulo 31, versos 31 a 37, a promessa de uma nova aliança, uma aliança interna, uma aliança do coração. Alguns pontos importantes aí nessa passagem. Os crentes em Corinto são uma carta de Cristo, produzida não por tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, que operou nos corações. Verso 6, eu quero sugerir uma grafia diferente. Pelo menos na Almeida Revista Atualizada, a grafia Espírito está em minúsculo. Não faz sentido. O que Paulo está contrapondo é um conhecimento meramente externo de uma obra interna. Então, me parece que a grafia aí deveria ser colocada Espírito em maiúsculo, porque me parece que Paulo tem em mente aí o Espírito Santo. E o contexto exige isso. Verso 3, Paulo fala do Espírito do Deus vivente, uma menção ao Espírito Santo. No verso 6, ele diz que eles são ministros de uma nova aliança pelo Espírito, porque o Espírito vivifica. E no verso 8 ele diz que o alvo do ministério dele é que o Espírito receba mais glória, ou receba maior glória. Mais uma vez, 1 Coríntios, Paulo conecta o Espírito Santo à sua pregação, de tal forma que esse Espírito operando na pregação tem como abrir a mente de homens naturais, de forma que eles abracem a palavra da salvação. E aqui ele conecta a pregação, essa pregação que opera a mudança interna, com o Espírito de Deus, o Espírito vivificador, o Espírito do Deus vivente. 1 Tessalonicenses 1,7, ele vai dizer que o Evangelho não chegou aos Tessalonicenses tão somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo. Por isso os crentes em Tessalonicenses, perseguidos, em tribulação, receberam a palavra de Cristo com alegria no Espírito. Mais uma vez, Paulo entretecendo a pregação da palavra, o Espírito Santo, de tal forma que não dá para separar um do outro. E por fim, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 22 e 23, só vou destacar uma frase no verso 23. Nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavrinha regeneração aqui, ela se refere àquela obra interna que só o Espírito pode fazer. Nós não temos poder de nos regenerar. A gente não tem um poder de mudar nossa própria natureza. Somente o Espírito Santo muda-nos, e nos muda por meio da palavra que vive e é permanente. A palavra, verso 25, que vos foi evangelizada. Qual é o meu ponto aqui? O meu ponto
é que a pregação da palavra de Deus é uma marca da igreja verdadeira. E essa pregação tem que ser acompanhada pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. 3 pontos aqui para nós pensarmos. A eficácia da pregação depende da ação do Espírito, da preparação e entrega do sermão. Eu acho que foi Augusto Nicodemos, em algum momento essa semana, na mesa redonda, disse que a gente tem que ter cuidado com biografias. E realmente a palavra dele, de cautela, é bem sábia. Nós temos a tendência de querer imitar aquelas pessoas que estão à frente da gente. Nós temos muita dificuldade de encontrar um caminho nosso. Então, quando a gente pensa, nós pastores, pregadores, presbíteros, professores, em preparar uma mensagem bíblica, a nossa tendência é querer imitar o que já veio antes da gente, ou alguém que nós temos como modelo. Esquece isso. O seu horário de preparar sermões é só seu. Você tem que descobrir qual é o melhor horário para você estudar a Bíblia, você fazer exegese do texto bíblico, você montar a estrutura do sermão. Se vai ser de manhã, vai ser à tarde, vai ser à noite, vai ser na terça-feira, depois você descansar. Isso é algo seu, pessoal. Mas o meu ponto aqui é, enquanto você começa a preparar o sermão, aliás, antes mesmo, quando você pensa no texto do sermão que você quer oferecer para a sua comunidade, banhe-o com oração. Invoque o Espírito Santo. Implore para que aquele texto seja gravado primeiro no seu coração. Suplique para que aquele texto arda em você, queime em você. Enquanto você vai montando o sermão, usando livros, usando léxicos, o que for, vá suplicando para que o Espírito Santo torne aquele texto um texto vivo primeiro para você. Prega aquele texto para você. Quando você for montar as aplicações, pensando nas lutas, ansiedades, tensões, pecados da sua comunidade, clame pelo Espírito Santo. Prepare o sermão ponto a ponto, orando e suplicando para que o Espírito venha com poder sobre essa mensagem. As orações dos salmos são curtinhas. Você lê um salmo em 2, 3 minutos. Isso ensina a gente a orar sem cessar. Você achou uma frase bacana ali? Puxa, Deus, obrigado por essa frase, obrigado por essa palavra. Ela ganhou um significado novo para mim. Me ajuda a comunicar isso para as pessoas. Se você banha o seu sermão com oração, com essa intensidade de oração, o Espírito Santo vai se agradar de usar a sua pregação como uma forma de atrair pecadores para Jesus Cristo. O Espírito Santo vai operar com poder de tal forma que aqueles que já têm Cristo vão ser cada vez mais conformados a Cristo na sua comunidade. Pessoas serão salvas, pessoas serão edificadas por meio de um sermão baseado na palavra e acompanhado, banhado, ungido com o próprio Espírito Santo. Essa é a primeira e mais importante marca da igreja verdadeira. Porque no final, a fé salvadora vem por ouvir a palavra de Cristo. Não há outra forma de pessoas serem atraídas à fé. Não há outra forma de pessoas crescerem na fé, senão por uma pregação carregada do Espírito Santo. Eu ia falar alguma coisa na aplicação, mas deixa eu tratar disso agora. Uma situação cruel que muitos colegas vivem aqui é o seguinte: você tem que competir com pregadores da internet. E se você prega e não foi aquele bom sermão, você vai escutar algum zum na igreja, ou alguém vai comentar com você: olha, fulano disse que é mais edificado pela internet do que os seus sermões. Isso parece que intimida a gente. Você talvez veja alguns pregadores e você fica dizendo: olha, aquilo ali é para poucos, não é para mim. E a tendência nossa é, em vez de a gente priorizar a pregação, a gente correr para outros métodos de crescimento de igreja. Podem ser até legítimos, mas não são centrais. Eles não caracterizam a igreja genuína. Meu irmão, se Deus chamou você, desde o ventre da sua mãe, Ele te deu dons e talentos para você edificar seu povo.